A história da Arca de Noé e o dilúvio que destruiu o mundo é uma das histórias mais famosas da Bíblia. De acordo com Gênesis, Deus pensava que a humanidade havia se tornado tão perversa que não tinha escolha a não ser eliminá-los e começar tudo de novo. Deus então disse a Noé para construir um barco gigante e trazer sua família e muitos animais a bordo antes de enviar a inundação mortal em sua direção. O que pouca gente sabe é que a história da Arca de Noé não é exclusiva da Bíblia. O Alcorão tem uma história semelhante, onde um homem chamado Nu constrói um barco enquanto tenta alertar as pessoas sobre o dilúvio iminente, caso não se arrependam. De acordo com ambos os livros, ninguém mais sobreviveu ao dilúvio depois que ele veio. De forma resumida, o patriarca bíblico e sua família, acompanhados por pares de cada um dos animais do planeta, saíram do dilúvio em uma enorme embarcação de madeira. Essa narrativa fascina os pesquisadores há séculos, e muitos crentes procuraram a arca ao longo dos anos. Para os cientistas, procurar a arca é como procurar o pé grande ou o monstro do lago Ness. Uma ideia fascinante, mas também provavelmente não real. Além da fé, há mais alguma coisa que apoia a ideia de que uma arca existe? Bom, algumas pessoas não só acreditam que o dilúvio aconteceu literalmente como é descrito na Bíblia, mas também acreditam ter encontrado a verdadeira Arca de Noé. Ao menos em teoria, segundo a tradição cristã, provavelmente a Arca de Noé foi parar na Turquia, no Monte Ararat, a mais alto da Turquia moderna. Um dos primeiros registros de pessoas que afirmaram ter encontrado a Arca de Noé foi do advogado e político britânico, James Bryce. Ele escalou a montanha e alegou que um pedaço de madeira que atendia todos os requisitos do caso era, na verdade, um pedaço do navio de Noé. Outra pessoa que disse ter encontrado a arca foi um homem chamado George Hagopian. Na verdade, ele afirmou ter encontrado a arca não só uma, mas 2 vezes. A primeira aconteceu quando ele era criança. Certo dia, enquanto passeava por áreas altas de pastagens de ovelhas no Monte Ararat, ele se deparou com algo inesperado. Ele disse que tinha encontrado a arca depois que a neve derreteu, e inclusive conseguiu subir nas escadas e caminhar sobre a arca. Anos depois ele voltou a visitar o mesmo lugar e, segundo os seus próprios relatos que nunca foram comprovados, ele disse que a madeira da arca estava petrificada. Outra história afirma que um piloto russo, o tenente Vladimir Roskovitsky, encontrou a arca e explorou seus cômodos e gaiolas em 1916, antes que os detalhes de sua descoberta fossem perdidos após a Revolução Russa. Mas, ao que tudo indica, isso também era uma farsa perpetrada por uma revista que, em 1940, fingiu entrevistar um homem chamado Roskovitsky, embora nunca tenha afirmado ter encontrado a Arca de Noé. O astronauta James Irwin tornou-se um cristão fervoroso durante sua aposentadoria e liderou várias expedições ao Ararat em busca da arca, mas todas as vezes ele voltou sem evidências satisfatórias. Mas uma das descobertas mais surpreendentes envolve uma formação geológica desenterrada em 11 de setembro de 1959 pelo capitão do exército turco İlhan Durupinar. Desde que foi encontrada, o local vem despertando o interesse de estudiosos bíblicos e geólogos. A formação, que tem o formato de um barco, comumente referida como a Formação Durupinar, é considerada por alguns como o local de descanso final da Arca de Noé. A narrativa da Arca de Noé está profundamente enraizada nos textos religiosos do cristianismo e do islamismo, com referências encontradas em Gênesis da Bíblia e Sura do Alcorão. Estudiosos dizem que tanto na Bíblia quanto no Alcorão, a história narra um grande dilúvio, um barco e um desembarque em uma região montanhosa. Moradores da aldeia próxima apontam para o local de Durupinar, que eles chamam de Al-Judi, como o possível ponto de descanso da famosa arca. No período entre a década de 1970 e meados da década de 90, o interesse por esse local peculiar aumentou em grande parte graças aos esforços de exploração e pesquisa do aventureiro e pesquisador americano Ron Wyatt e de uma equipe de cientistas turcos. Investigações mais recentes realizadas em 2014 e 2019 por equipes de pesquisa geofísica privada independente contribuíram ainda mais para a intriga em torno da formação do Durupinar. Esses estudos, usando radar de penetração do solo, revelaram camadas subterrâneas e estruturas angulares intrigantes, características que não são tipicamente associadas a formações geológicas naturais.
Talvez o fato mais surpreendente dessa descoberta seja que o comprimento da formação de Duro-Pinar se alinha quase perfeitamente com as dimensões da arca conforme descrito em Gênesis. Apesar das supostas descobertas, outros especialistas questionam-se se o achado é a mesma Arca de Noé. Na verdade, estudiosos já concluíram que a estrutura semelhante a um barco foi formada pela erosão do leito rochoso por detritos de deslizamentos de terra. Os pedaços de pedra interpretados como madeira petrificada, na verdade, são rochas basálticas, provavelmente transportadas por fluxos de lama durante as enchentes. Como eu relatei, as alegações da descoberta da Arca de Noé são antigas, e tem havido muitas tentativas de encontrar ao longo dos séculos 20 e 21, e tem uma procura comum na arqueologia bíblica, mas infelizmente não foi dessa vez que encontraram a arca. Evidências geológicas provam que o sítio de Duro-Pinar, na Turquia, é uma formação rochosa natural e não os restos petrificados de madeira da Arca de Noé. Portanto, essa teoria nunca foi comprovada e pode ser considerada falsa. Mas será que existe alguma evidência de que o dilúvio realmente aconteceu? Será que já houve uma inundação que destruiu a maior parte do mundo? De acordo com a Bíblia, o dilúvio de Noé foi um dilúvio global que cobriu até as montanhas mais altas da terra com chuvas que duraram 40 dias. Demorou mais de 110 dias antes que as águas baixassem o suficiente para que a arca chegasse à terra, que por acaso eram as montanhas de Ararat. Ainda assim, a terra estava tão úmida e presumivelmente escorregadia que tanto os humanos quanto os animais tiveram que permanecer na arca por um tempo para que as coisas secassem. É muita água por muito tempo, e uma enchente como essa teria deixado muitas evidências científicas para trás. Por exemplo, estudiosos apontam que as rochas sedimentares que contêm fósseis em todo o mundo geralmente também contêm materiais que só podem se formar quando expostos ao oxigênio, ao ar livre. Ou seja, essas rochas fossilizadas não poderiam ter ficado assim debaixo d'água. Além disso, o desaparecimento de civilizações em todo o mundo teria deixado algum tipo de pegada arqueológica para trás, seja restos de edifícios, corpos e artefatos. Ainda assim, nada foi encontrado. É possível que, no entanto, uma inundação local mais massiva tenha ocorrido no sudeste da Mesopotâmia nos tempos antigos, com bastante chuva caindo nas montanhas. As planícies dos rios Tigre e Eufrates poderiam sofrer inundações de proporções bíblicas. Outro fato que muitas pessoas questionam, e se a Arca de Noé flutuaria com tantos animais dentro, muito do debate sobre a Arca de Noé tem a ver com a quantidade de peso que um navio desse tamanho poderia realmente suportar. Obviamente teria sido trágico se Noé tivesse passado todo aquele tempo construindo o navio e carregando milhares de animais para depois afundar por causa do peso. Agora, para tirar essa dúvida, em 2014, um grupo de alunos de mestrado da Universidade de Leicester decidiu estudar se essa façanha é possível. Eles usaram as medidas bíblicas para calcular o tamanho da arca. Depois, usaram a densidade da água para calcular a flutuabilidade e, a partir daí, determinaram quanto peso o navio poderia suportar antes de afundar. A conclusão foi que Noé poderia ter colocado 70 mil animais a bordo que o navio não teria afundado. Claro, alguns problemas nessa teoria, como por exemplo, que o estudo não calculou o tamanho físico de cada criatura, apenas o seu peso. Porém, no geral, é possível que a Arca de Noé e um dilúvio realmente tenham acontecido, talvez não exatamente como é descrito na Bíblia, às vezes um pouco menos exagerado. Onde está a Arca de Noé? Essa é a questão. Enquanto ela não for de fato encontrada, vamos ter que conviver com teorias das supostas descobertas. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.